Olá, educando, tudo certo com você? A gente vai ver então nessa aula técnicas de amostragem. Meu nome é Paulo Elias, professor e educador. Vamos lá! Pessoal, então nessa aula de técnicas de amostragem a gente vai ver alguns conteúdos interessantes. E uma delas, que a gente vai ver o processo agora, seria a amostragem aleatória ou casual simples. Ela é retirada ao acaso da população, através de sorteios. Um exemplo para a gente ver um pouquinho mais a fundo sobre isso. Para verificar quais deveriam ser as melhorias a serem feitas em certo bairro, a prefeitura de um município sorteou 50 moradores desse bairro, aos quais queriam aplicar um questionário, certo? Então, para mostrar aleatória ou chamado casual simples, ela vai ser feito um sorteio na população de um bairro. É um exemplo que nós temos dando aqui. Um outro exemplo que a gente pode dar também é a questão de amostragem sistemática, que ali fala muito bem que os elementos da amostragem são escolhidos com uma base em um sistema pré-estabelecido, ou seja, ele tem uma base, um ponto de referência para os demais locais. Então, um exemplo, mesma ideia de antes, um questionário, que ele fala o seguinte: apenas aos moradores que residem a menos de 100 metros da determinada escola. Então, um ponto de referência. Então, até 100 metros daquela escola vai ser feito o questionário, sobre alguma informação, certo? Vamos lá. Terceira técnica seria então a amostragem estratificada. Então ele pega um pouco de cada área. Essa estratifica, pega um pouco de cada campo, certo? Então a mesma ideia do questionário das outras modelos de amostragem. Esse aqui fala o seguinte: então ele pega 30 casas, 10 casas que tem acima de 100 metros quadrados, 10 casas entre 70 a 100 metros quadrados e mais 10 abaixo de 70 metros quadrados. Então, a ideia é essa, é estratificar várias situações. Então, ele fala 30 casas, 10 de cada metro quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá. E entramos em variáveis. Então, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa ideia de variável, a gente vai ver, vamos prestar atenção agora. Um empresário deseja abrir um restaurante em determinada região da cidade. Então ele quer abrir um restaurante e vai querer fazer uma pesquisa antes de querer abrir esse restaurante, se vale a pena ou não ter esse restaurante. Então ele vai fazer o seguinte: fazer uma pesquisa a fim de verificar a preferência sobre o tipo de alimento a ser servido, os serviços a serem oferecidos, as formas de pagamento, horário de funcionamento, as instalações. Então ele vai verificar isso tudo, certo? Então, essas situações que ele está falando, que seria o meu mouse passando por cima, então, tipo de alimento, os serviços a serem oferecidos, as formas de pagamento, horário de funcionamento, são as variáveis, certo? São variáveis. Por isso, nós temos dentro disso algumas modelos de variáveis. Então temos a variável qualitativa e a quantitativa. Quando ele fala qualitativa, é qualidade. Você põe na cabeça, qualidade. Quando eu falo em quantitativa, quantidade, certo? Então na variável qualitativa, apresenta como possíveis realizações como qualidades ou atributos daquilo que está sendo pesquisado. Vamos colocar um exemplo em cima disso: sexo, estado civil, nível de escolaridade, cor de cabelo, certo? E daí, dentro dessa variável qualitativa, nós temos também classificação em cima disso. Temos então as nominais e as ordinais. As ordinais é uma possível ordenação dos possíveis resultados. Então ele tenta ordenar, colocar em ordem, certo? E nominais não tem ordenação, tem que colocar em ordem, menor para maior e assim por diante. Vamos fazer então alguns exemplos. Nos ordinais temos exemplos: a classe social, alta, média, baixa. Então ele coloca em ordem, ordinais, alta, média e baixa, certo? Nominais não tem como colocar em ordem,
mas e coloca os nomes. Exemplo, região de origem, certo? Região de origem, certo? E daí nós temos também a ideia de variáveis quantitativas. Quantidade. Então, apresenta como possíveis realizações dados numéricos, resultados de uma contagem ou mensuração. Então, vai te dar valores, que podem ser números decimais ou não decimais, certo? Então, um exemplo, temos exemplo de idade, número de filhos, estatura, preço do produto, peso. Dentro dele também tem classificação, que é discreta e contínuas. Exemplos de variáveis discretas, cujos possíveis valores são números inteiros, que resultam em geral em uma contagem. Então, discretas são números inteiros. Exemplo, número de filhos, número de funcionários, certo? Variável contínuas, então são números, eu sempre falo que são números decimais, assume valores de intervalos de números reais, resultem em uma mensuração, são valores decimais, certo? Exemplo, altura das pessoas, massa do indivíduo, certo? Então são algumas ideias bem interessantes. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Valeu! Shut up and sit down.